quero convidar você a pegar a sua Bíblia física. Se você não tem uma Bíblia física, nós vamos ajudar você. Você pode compartilhar com alguém que está perto de você, ou você pode também, nessa primeira leitura, acompanhar o texto sagrado que será projetado no telão. Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler os 5 primeiros versos. Vamos à palavra. Ela nos diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amém. Amém. A palavra de Deus é rica, ela é profunda, ela é poderosa, ela nos transforma. A Deus seja louvor por sua palavra. A autoridade é um desejo incrustado em nós, presente na nossa alma. Em medidas diferentes, todos nós que estamos aqui aspiramos por autoridade. Se pensarmos com concentração, nós vamos descobrir que toda expressão de sucesso ou toda expressão de insucesso tem como fundamento o exercício da autoridade. Tema dessa noite, a suprema autoridade. E eu quero, juntamente com você, a partir dessa experiência descrita em João 13, refletirmos juntos a respeito desse importante tema, autoridade. Quando a autoridade ela não é bem exercida, as coisas elas tendem a desaguar em um lugar muito ruim. Por exemplo, um governo que não sabe exercer a sua autoridade, o povo governado tende a sofrer. Da mesma forma, um governo que exerce bem a sua autoridade, o povo passa a viver bem. Um pai, uma mãe que não conseguem entender bem o seu papel como agentes de autoridade dentro da relação com os filhos, tendem a colocar os filhos em perigo. Quando um cônjuge não consegue entender a autoridade que o outro tem sobre si, o casamento pode enfrentar sérios problemas. O importante nesse início, queridos irmãos e irmãs, é sabermos que a autoridade é uma espécie de fibra que permeia toda a estrutura da vida. E que se um dia ela não for bem permeada, bem identificada, bem exercida, a vida pode entrar numa grande confusão. E a partir do texto que nós acabamos de ler, eu quero convidar você a refletir sobre a suprema autoridade. Está todo mundo pronto? Tem alguém que está ainda desatento aí? Vamos orar mais uma vez. Ó Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Entoamos louvores ao Teu nome, porque Tu és o digno Senhor eterno. E agora com a Sua palavra lida, com o nosso coração aberto e sedento, pedimos ao Senhor, fale conosco. Ó Espírito Santo, fale de uma forma personalizada em nosso coração. Existem coisas que precisamos ouvir do Senhor nessa noite. Existe uma obra do Senhor que
precisa ser ampliada no nosso coração. E ela só pode ser ampliada a partir da sua palavra. Por misericórdia, fale conosco de uma forma extraordinária. Tu és o Deus da misericórdia e do perdão. Confessamos a Ti os nossos pecados e nos apropriamos do favor de Jesus revelado na cruz. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. No cenário do texto que nós lemos, Jesus está preparando os seus discípulos para o final de sua vida e para a sua partida aos céus. Tanto que no capítulo 14, capítulo seguinte ao que lemos, Cristo fala que iria para o Pai para que o Espírito pudesse descer. Lembram desse texto? Não turbem o vosso coração, credes em Deus. Nós poderíamos declamá-lo todo aqui, o capítulo 14 inteiro, mas vamos parar no 1 mesmo. Quando Jesus estava com os seus discípulos, nesse período derradeiro da sua vida, na casa de um religioso, Jesus já tinha a consciência de que o seu papel estava bem cumprido. O versículo 1, e você pode acompanhar na sua Bíblia física, diz que Jesus amou os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. O versículo 2 aponta que o final da vida de Jesus estava já se descortinando. Afinal, abre aspas, diz o texto no versículo 2, o diabo já havia instigado Judas Iscariotes para trair Jesus. No versículo 3, a Bíblia diz que Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Eu chamo a sua atenção aqui. No versículo 3, o evangelista, movido pelo Espírito Santo, ressalta que Jesus recebera de Deus toda a autoridade. O texto diz que Jesus tinha consciência, sabia que ele recebera do Senhor a autoridade sobre todas as coisas, de todos os tempos, de todas as naturezas. No último domingo, você que esteve aqui com a gente, ou você que acompanhou a mensagem pela internet, ou você que assistiu a mensagem no decorrer da semana, você vai se lembrar que nós falamos sobre o encontro com a graça. E a partir de Lucas 8, nós consideramos que Jesus ele tem todo o poder mesmo. Vocês vão se lembrar, vocês que acompanharam a mensagem, que Lucas 8 fala que Jesus tem poder sobre a natureza, lembram? Jesus ele acalmou o mar. Jesus ele tem autoridade sobre os espíritos malignos. Jesus libertou o gadareno. Jesus tem autoridade, poder sobre doenças. Ele curou aquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Jesus tem autoridade, poder sobre a morte. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Então, é claro que para nós, não há dúvidas que Jesus tem autoridade. Tem poder, ele é forte. Toda a autoridade está em suas mãos. Mas a partir do versículo 4 de João 13, texto que nós estamos lendo, Jesus passa a ensinar um tipo de autoridade diferente. Não é uma autoridade sobre efeitos na natureza, ou uma autoridade sobre efeitos diante dos espíritos malignos. Não é uma autoridade sobre doenças ou sobre morte. Jesus nos ensina uma autoridade sobre si mesmo. Jesus nos ensina uma natureza de autoridade que trouxe a ele efeitos sobre si mesmo. E essa autoridade sobre si mesmo refletiu diretamente nas relações de Jesus, ou na vida das pessoas que estavam no entorno de Jesus. Jesus mostrou exercer não apenas autoridade sobre a natureza, sobre os demônios, sobre
doença, sobre a morte, mas também ele mostrou autoridade sobre si mesmo. Jesus disse que os discípulos teriam autoridade espiritual. Teriam forças sobre as forças das trevas. Por exemplo, se você quiser folhear a sua Bíblia, em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus disse... Vocês querem? Então vamos. Lucas, afinal de contas, o combinado era esse. Eu não posso cercear vocês de ler a Bíblia. Vamos a Lucas capítulo 10. Que gostoso ouvir esse barulho de Bíblia. Tudo bem, mas não precisa demorar muito também. Vamos lá. Lucas está ali. Terceiro evangelho. Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus ele reafirma esse poder espiritual, não apenas sobre ele, mas também sobre seus discípulos. Lembram que Jesus diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Jesus, ele disse expressamente aos discípulos: vocês têm autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então, não apenas Jesus tinha todo o poder sobre natureza, sobre as forças espirituais das trevas, sobre doença, sobre morte, mas também Jesus outorgou, destinou esse poder aos seus discípulos. Jesus dá autoridade espiritual aos seus discípulos. Abra o seu coração para isso. Se você teve uma experiência com Jesus, segundo as palavras do próprio Jesus, do Redentor, você tem autoridade no mundo do Espírito. Você tem autoridade. E não reside essa autoridade em nossa força, mas no nome dele, que opera em nós, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Mas nessa noite, Deus nos falará sobre essa outra natureza de autoridade que nós precisamos exercer, que é uma autoridade sobre nós mesmos. Há um tipo de autoridade que precisamos operar e que vai revelar o padrão de Jesus no mundo. Jesus revelou ter autoridade sobre tudo, inclusive sobre si mesmo, para tocar em vidas. Reafirmaremos o padrão de Jesus quando exercermos autoridade sobre nós mesmos, de tal forma que toquemos em pessoas à nossa volta. Não é sem razão que o fruto do Espírito, você vai se lembrar comigo do fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Vocês querem abrir? Vamos abrir. Gálatas capítulo 5, acompanhe comigo na sua Bíblia. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, a gente se depara com expressões do fruto do Espírito. E essas expressões, elas compõem efeitos de transformação no mundo. Vamos ao fruto? Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade ou gentileza, bondade, fidelidade, mansidão. Mansidão, os irmãos sabem o que quer dizer mansidão? Doçura. Doçura. Cadê os mansos aí? Gente doce. E domínio próprio. Todas as expressões do fruto, você percebe, estão relacionadas ao outro. Percebem isso? Já parou para pensar nisso? Que para amar eu preciso do outro. As maiores alegrias nós desfrutamos quando estamos ao lado de quem amamos? Já percebeu que a paz, ela é evidência de uma relação?
Você só pode desfrutar da paz pensando nesse aspecto coletivo quando você está bem com as outras pessoas. Amabilidade, gentileza tem a ver com uma relação. Bondade tem a ver com relação. Fidelidade, doçura. E termina com domínio próprio. Se você deseja viver intensamente o projeto maravilhoso que Jesus tem para a sua vida, você precisa passar pela vida do outro. Anota isso que é importante. Se você está inclinado a viver coisas que Jesus tem reservado para você, você precisa colocar a vida do outro no campo da sua visão. E quando olhamos para Jesus, nós descobrimos que Jesus tocava na vida do outro a partir da autoridade que ele exercia sobre si mesmo. Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, tendo o poder sobre tudo e todos, ele se voltou de uma forma didática para si mesmo, para exercer sobre si mesmo uma autoridade. Pastor, como eu posso exercer essa autoridade sobre mim mesmo, na direção do outro? Jesus nos ensina em João 13. Vamos lá? Vamos aos pontos? Estão preparados aí para anotar o que o Senhor há de nos revelar nessa noite de forma bem clara? Segundo a experiência que você, eu suponho, já conheça, em que Jesus lava os pés dos discípulos, nós podemos colocar uma lupa aqui no texto e perceber que Jesus nos ensina algumas coisas a respeito da autoridade sobre nós mesmos. Se você deseja impactar a vida de pessoas, exercendo essa autoridade que Jesus espera que você exerça, primeira coisa, levante-se da mesa. Levante-se da mesa. Para se ter autoridade sobre si mesmo, é necessário levantar-se da mesa. O texto diz no versículo 3, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Versículo 4, assim, Jesus levantou-se da mesa. Exerceremos autoridade sobre nós quando nos levantarmos da mesa. Jesus ensina algo tremendo com essa experiência. A nossa vida é uma mesa parecida com a mesa de Jesus. Nessa mesa tem todo tipo de gente. A sua vida é uma mesa que tem todo tipo de gente no entorno dela. Tem gremista, tem colorado. Tem gente paciente, tem gente mais agitada. Tem gente que pensa com um viés específico politicamente. Tem outro que pensa de outro jeito. Diante de Jesus estava um grupo bem diversificado. Com ele estava Pedro, com ele estava Filipe, estava João, estava André, mas também estava Judas Iscariotes. Judas pensava coisas que os demais não pensavam. Judas pensava em traição. Os demais queriam ouvir Jesus. Na mesa da nossa vida também nós encontraremos pessoas diferentes. Pessoas que têm uma convivência mais leve, mas também encontraremos pessoas que nos oferecem uma convivência mais pesada. Tem gente querida, tem gente problemática, tem gente que quer nos abraçar, tem gente que quer nos empurrar. Na convivência da nossa vida nós vamos encontrar todo tipo de gente. Na mesa da nossa vida nós temos companhia agradável, mas também no entorno da nossa vida nós temos pessoas difíceis. Temos pessoas honestas e pessoas desonestas, que inclusive chegam a ser influenciadas por Satanás. Mas independente da configuração da mesa existencial que nós temos hoje, nós temos a oportunidade
de nos levantar nela. Queridos irmãos, nós precisamos nos levantar nas mesas das nossas convivências. Nós precisamos expressar uma autoridade sobre nós mesmos, nos levantando nas mesas da nossa convivência. Segundo a experiência, quem tem autoridade sobre si mesmo se levanta na mesa e revela essa autoridade. Foi o que Jesus fez. O texto diz que Jesus reconheceu a autoridade que ele tinha sobre ele mesmo ao se levantar na mesa de sua convivência. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que você e eu revelaremos a autoridade sobre nós mesmos, espelhando o comportamento de Jesus, o nosso Senhor, quando nos levantarmos nas mesas existenciais que nós vivemos, ao longo do nosso cotidiano. Essa mesa pode ser os relacionamentos que você tem dentro do seu próprio lar. Essa mesa pode ser os relacionamentos que você tem dentro do ambiente profissional que você desfruta todos os dias. Essa mesa pode ser os relacionamentos que você tem nas rodas de amigos. Essa mesa pode ser os relacionamentos que você tem dentro da comunidade de fé, que nós desfrutamos, que nós construímos, que é a igreja. Tenha autoridade sobre si mesmo, levantando-se nas mesas que você constrói a sua vida. Mas não é só isso. Levantar-se da mesa é o primeiro passo para revelarmos essa autoridade sobre nós mesmos. Amados irmãos, nós precisamos nos identificar como homens e mulheres decididos por Jesus, a revelarmos autoridade diante do mundo espiritual, mas também ao revelarmos autoridade sobre nós mesmos. Mas não se trata apenas de levantar-se. A segunda coisa que Jesus nos ensina, com a experiência dele, é que nós precisamos dar a nossa capa. Dê a sua capa. O versículo 4 diz que Jesus tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Não basta levantarmos nas mesas da nossa convivência, nós precisamos tirar a nossa capa. Como um judeu, Jesus usava uma túnica, que era uma espécie de roupão, com mangas longas. Era uma túnica que ajudava o judeu a, inclusive, se proteger, frio, vento, poeira e etc. Então a túnica estava mais relacionada à roupa externa. Mas também todo judeu tinha uma parte interna das vestimentas, que era a capa. Quando a pessoa estava em casa, no ambiente mais íntimo, ela ficava apenas com a capa, não com a túnica. A túnica era uma roupa para o externo, a capa uma roupa para o interno. A túnica ela era usada apenas quando a pessoa saía para o dia a dia, mas no ambiente mais privativo era só a capa. Inclusive, alguns dizem que uma pessoa, se andasse no ambiente externo só com a capa, era uma coisa muito escandalosa. Inclusive, aquele texto de Mateus 5,40. Querem abrir? 5,40? Mateus, vamos lá, vocês são ágeis aí. Primeiro Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 5, lá no versículo 40, tem aquela experiência em que Jesus, ao ministrar, o Sermão do Monte, ele explica sobre a importância de não se vingar. Você, eu imagino, deve se lembrar desse texto. E aí Jesus diz, lá no Sermão do Monte, Mateus 5,40, se você for processado no tribunal e lhe tomarem a túnica,
deixem que levem até a capa. Então, a capa tem essa ideia de ser uma roupa muito íntima. E o texto diz que Jesus, certamente nesse ambiente doméstico em que ele estava com os seus discípulos, estava só com a capa. E o texto fala que ele, ao levantar-se na mesa, ele tirou a sua capa e enrolou uma toalha na cintura. A autoridade divina é destinada àqueles que se levantam e são capazes de dar a própria capa, ou aquilo que faz parte de sua intimidade, aquilo que faz parte daquilo que é muito valioso para si. Quanto vale um café com você? Quanto vale um tempo de oração com você? Quanto vale um áudio seu orando? Quanto vale uma mensagem sua declarando a bênção de Deus sobre alguém? Quanto vale a sua participação nos encontros da Santa Comunidade de Jesus? Comunidade que Ele ama, comunidade que Ele adorna, comunidade que Ele está preparando para o grande encontro. Quanto vale para você estar aqui todo domingo? Meus irmãos, ninguém faltando domingo que vem. Todo mundo, hein? Todo mundo aqui domingo que vem. Quanto vale para você se envolver nas ações estratégicas da sua comunidade de fé para que você transforme o seu coração ainda mais à imagem de Jesus, transforme a estrutura familiar que você tem ainda mais à imagem de Jesus, gere impacto no lugar que você vive semanalmente trabalhando, gere impacto nos contatos sociais que você tem. Quanto vale o seu envolvimento para que você aprimore ainda mais a sua fé em Jesus? Falar de exercer autoridade sobre si mesmo fala de uma entrega de coisas íntimas para nós, não de uma entrega superficial, uma entrega fácil de se fazer, mas uma entrega de coisas que estão bem ligadas a nós, intimamente. Jesus ensina que a verdadeira autoridade só é destinada àqueles que são capazes de oferecer a capa. Vamos terminar. Jesus não apenas se levantou, Jesus não apenas deu o melhor e mais íntimo que ele tinha naquele momento, que foi a sua capa, mas também Jesus deu o seu próprio corpo. Jesus deu o seu próprio corpo. O texto fala que Jesus derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 5. A autoridade divina será expressa em sua vida à medida que o seu próprio corpo for oferecido em favor do outro. Esse é o ápice do ensino de Jesus sobre a autoridade própria. Quando ele se encurvou na direção de homens pecadores, com os pés cascudos, sujos, quando Jesus começou a lavar os pés desses homens, com as suas próprias mãos, debruçado num ato de inclinação do seu próprio corpo, inclusive daquele que o trairia momentos a seguir. Jesus, ele estrondou para todo mundo uma mensagem de autoridade, uma suprema mensagem de autoridade. Eu imagino que para Jesus foi tão difícil, considerando o seu aspecto humano, essa inclinação, do que ressuscitar a filha de Jairo. Talvez foi mais fácil para Jesus dar um basta na tempestade
do que ter que lavar os pés do seu traidor. Talvez seria mais cômodo para Jesus curar sem números de enfermos do que olhar para Judas de baixo para cima. Essa mensagem de Jesus de autoridade, ela ecoou em todo o universo e continua a ecoar em nossos corações, afirmando-se de uma forma clara e evidente, com iniciativas plausíveis e regulares, movidas pelo movimento de levantar-se em torno das mesas de convivência que nós temos. Reafirmada de uma forma clara, através de uma entrega das coisas mais íntimas e mais valiosas que nós carregamos. E reafirmadas também de uma forma evidente ao o próprio corpo ser entregue em prol do outro. À medida que pessoas se levantarem diante de suas mesas, à medida que pessoas tirarem suas capas, darem à convivência da mesa aquilo que é nobre, que é valioso, que é custoso, que é íntimo, que é meu. À medida em que as pessoas diante das mesas começarem a não apenas entregar as coisas valiosas que têm, mas também entregar o próprio corpo, os dons, os talentos, a energia, a capacidade, os estudos adquiridos ao longo dos anos, a experiência adquirida ao longo dos anos, à medida que as pessoas se derem aos outros, Jesus passará a ser reproduzido nos dias atuais. Levante-se nas mesas existenciais, as quais você vai se assentar ao longo dos próximos dias. Essa mensagem vai ficar borbulhando no externo da sua vida ou vai penetrar no seu coração? Essa mensagem vai ficar na sua cognição, na sua mente, na sua razão, ou ela vai escorregar e descer para o seu coração? E vai fazer você alterar a sua vida de forma prática a partir de agora. O que Jesus fala para você é uma coisa de pouca importância ou de uma importância que não tem força para alterar a sua rotina, ou o que Jesus fala para você é suficientemente capaz de mexer com os seus dias. Eu quero desafiar em meu coração e quero que você se desafie a juntos, em nome de Jesus, começarmos a exercer autoridade sobre nós mesmos. Porque quanto às potestades, nós já a temos, porque Jesus disse que nós temos. Devemos clamar o nome de Jesus. E como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, nos revestirmos da armadura do Senhor e em todo o tempo orarmos e termos a certeza que as hostes espirituais que operam no mundo da maldade e que têm a nossa vida como mira, não são capazes de nos vencer pela autoridade de Jesus. Ponto final. E agora, e sobre a autoridade sobre nós mesmos? Nós precisamos pegar um balde, uma bacia, uma toalha, levantarmos na mesa, mesmo que ninguém levante, darmos a nossa capa, nos inclinarmos e começarmos a lavar os pés de quem convive ao nosso lado, seja ele quem for. Sem rixa, sem rivalidade, sem ressentimento, porque nós falamos do reino do Cristo, que sem nunca ter errado, fez isso, de uma forma tal que até hoje o seu testemunho ecoa entre nós aqui. Que nobreza para nós reproduzirmos isso. Que nobreza para nós exercermos autoridade sobre nós mesmos, como Jesus fez sobre si. Desejo muito que essa palavra continue tocando em você. Temos tantas coisas para fazer. Estou quase abrindo um turno da madrugada para termos cafés com alguns irmãos da igreja para conversarmos sobre o planejamento. Temos tanta coisa para fazer. Ah, meus irmãos, mas nada será capaz de impactar a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja e a nossa cidade,
se não tivermos autoridade sobre nós mesmos. Podemos ter as mais nobres e estreladas ideias, mas se eu e se você não cuidarmos do nosso coração e exercermos autoridade sobre nós mesmos, a gente vai correr um pouco e vai cansar logo em seguida. E aí a gente renova as estratégias, corre mais um pouco e cansa logo em seguida. Renova mais um pouco, corre mais um pouco e cansa. Mas se eu e você tivermos a consciência de que Jesus mudou a nossa vida e de que agora a nossa vida é dele, a nossa adolescência é dele, a nossa juventude é dele, o nosso casamento é dele, a nossa família é dele, os nossos recursos são dele, a nossa empresa é dele, a minha profissão é dele, a minha velhice é dele, a minha aposentadoria é dele, tudo é dele. Se tivermos essa consciência de que nós não podemos perder tempo e nós temos uma aliança com ele, e essa aliança com ele é expressada na nossa aliança como comunidade, como igreja viva, nós somos o corpo de Jesus e a nossa aliança com ele reverbera em nossa aliança mutuamente. Se você tem o desejo de viver para o Senhor da sua vida, em nome de Jesus, levante-se na mesa existencial da sua vida. Se você tem alguma relação, seja ela qual for, que agora invade a tua mente, decida-se nos próximos dias a se levantar nessa relação, nessa mesa de convivência, e comece a testemunhar a respeito de como você é feliz com Jesus. Convide a pessoa para estar perto de você, conhecer a Bíblia com você, estar aqui na celebração dos justos, dos santos, porque Jesus está aqui. Convide pessoas a conhecerem a maravilhosa vida com Jesus. Propague o reino dele. Levante-se nas mesas e entregue as coisas mais valiosas para você. Entregue a sua vida a ele. Busque primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas por ele. E Jesus não é mesquinho, Jesus não é pobre, não é fraco, não é reducionista. Jesus é pleno. João 10:10. O diabo, o derrotado, que está com os dias contados, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas tem uma vírgula. E Jesus diz: eu vim para que tenhais vida. E não é uma vida meia boca, uma vida cheia de falhas, mas é uma vida abundante, uma vida plena. Busque ao Senhor. É bobeira sua achar que você vai ser plenamente feliz longe dele. E ao buscá-lo, reafirme o seu desejo, integrando-se ao movimento de Jesus com um monte de gente imperfeita. Porque o cenário para que tenhamos o exercício da autoridade sobre nós mesmos, ele é perfeito. Aqui, em todo lugar. Porque sempre vai ter gente que aos nossos olhos não são dignas de terem seus pés lavados por nós, mas Jesus também foi assim, e nós vamos lavar os pés de todos, em amor, num amor extravagante e transformador. Vocês estão comigo nisso? Nós estamos juntos, né? O diabo está doido, ele fica doido no lugar infernal dele, porque ele sabe que a igreja de Jesus ela é imbatível, ela é linda e ela vai continuar em passos firmes a um lugar de transformação.